tudo que a gente deseja do fundo do nosso coração, assim, Deus nunca te fala que não. Ele te fala, agora não é o momento, né? Ou eu tenho uma coisa melhor pra ti, né? É sempre assim, né? Mas as coisas que tu quer e que tu deseja muito, tu atrai mesmo. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio de número 36. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é a Gabriela Belotti. Ela é pós-graduada em gestão de processo, também formada em administração, atualmente diretora financeira e administrativa da Creatore Sofás. E também fundadora da Dona Eco Sofás. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Gabriela, a gente tá falando com a pessoa que diz sim ou não pro dinheiro, né? Pro financeiro, né? Pode gastar nisso, pode, não gasta. É bem isso aí. O financeiro sempre diz que não, né? Sempre diz que não. Sim, mas faz parte. A tua história, nós vamos relembrar um pouquinho até chegar na empresa familiar ali, na indústria moveleira. Tu já foi para os Estados Unidos, né? Tu passou um tempo lá, tu foi para estudar, foi para passear, que tu queria morar fora, aprender inglês. Qual foi o objetivo de ir para lá? Muito bem, então, na verdade, tive uma adolescência rebelde, vamos dizer assim, né? Hoje, olhando um pouco para trás, a gente vê que não tinha tanta causa, né? Mas tive algumas situações familiares. Na época, eu não queria trabalhar de jeito nenhum com meu pai. A minha ideia era realmente ir para fora e ficar, assim, né? Aí, na época, acabei comprando uma passagem e me coloquei à disposição numa agência para fazer au pair, né? Que era aqueles programas que os Estados Unidos tinham para te ser babysitter, né? E, bom, vou pro mundo, né? Quantos anos tu tinha? 22 anos. E aí, já faz 10 anos. E aí, o meu pai acabou, quando comentei com ele disse, de jeito nenhum. Mas de forma alguma, tu vai ir e tal, né? Enfim, a gente acabou conversando. Ele disse, vou te dar um passeio. Tu vai lá, fica... foram 3 meses e pouco, assim, 3 meses e meio, mais ou menos. Tu vai pra lá, tu vai estudar. Não precisa trabalhar, vou te mandar dinheiro semanal ali, tu se organiza, fica lá de férias e depois quando voltar a gente conversa de outra forma, né? Então acabei indo pra trabalhar e não trabalhei, né? Fiquei lá meio de férias, claro, estudando inglês, né? Então eu morava em casa de família. Naquele momento, como eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, assim, nas coisas que eu quero, né? Então, eu queria aprender inglês, já fazia 6 anos que eu estudava aqui no Brasil. E aí, eu acabei me afastando de praticamente... Tive pouquíssimos amigos brasileiros, assim, né? Mais o pessoal do exterior mesmo, pra dar formação na língua, né? E, vamos dizer assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque até hoje o pensar em inglês para mim é muito fácil, né? Eu consigo conversar com nativos e vi pessoas lá, alguns brasileiros que não tomaram as mesmas atitudes, acabando, tipo, que eles não conseguiam desenvolver a língua da forma que eu acabei desenvolvendo. Então, foi isso. E isso, além da experiência, né, de morar fora, conhecer outro país, isso te ajudou nos negócios, né? Tu cuida da parte de exportação também. Sim, na verdade, quando eu voltei, né, para
para Bento, meu pai ainda estava com as empresas, ele tinha um sócio, né? E aí eu não fazia essa parte. Mas sempre foi uma área que me interessou muito, porque tu fechar uma exportação são negócios maiores, então levam mais tempo de negociação. Depois, quando eles separaram de fato, aí eu comecei a me inteirar mais nisso, né? Já faz 3 anos que eu trabalho, né, praticamente sozinha nessa área. Faço toda a negociação, enfim. Então, claro, hoje a gente vende muito mais aqui para os nossos vizinhos, né, uruguaios, chilenos aqui, em função da situação do Mercosul, né, que facilita. Mas eu também falo espanhol. Na época da escola eu estudei no Sagrado e na época o colégio era trilingüe. Nós tínhamos uma professora que era espanhola, que ela veio da Espanha, né? E pouco se dava aula, né? Mas eu acabei aproveitando algumas coisas. Então, aprendi bem. Hoje também, né, tenho essa facilidade da língua. Claro, nos Estados Unidos eles falam bastante espanhol também, né? Então... Que lugar que tu foi pra lá? Eu fiquei em Los Angeles. Lá tem muito latino. Muito latino. Muito latino. Eu acho que tu devia até ter que se policiar para falar só com quem falava inglês, né? Senão, quando vê a pessoa tá nos Estados Unidos falando português já. Isso é verdade, isso é verdade. É fácil, né? O espanhol, ele é mais complicado ainda, porque todas as placas ali, pelo menos na região onde eu tava, a TV, ela funcionava em espanhol, em inglês, e as placas, ônibus, tudo era em espanhol e inglês. Então, claro, foi um momento assim, viver no exterior é uma experiência que hoje eu digo que é extremamente transformadora. Quem pode ir, quem tem condições de fazer uma viagem sozinho, é realmente, vamos dizer assim, quando tu aprende, tu vê se as coisas todas que tu aprendeu, elas realmente de fato funcionaram. Porque tu tá lá sozinho. Eu lembro que meu pai me dizia assim, se te der uma dor de barriga, tu vai estar lá sozinha, não vai ter ninguém pra te ajudar. E de fato é mesmo, né? Eu fiquei gripada nas primeiras semanas, assim, fiquei gripada. Então se dá aquele desespero, né? Meu Deus, não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem ninguém que tu conhece, não tem família, tu não tem nem amigos, de fato, né? Porque... é uma pessoa totalmente desconhecida, né? Então, é bem... São fases, assim, né? Desafiador. Mas é uma liberdade, assim, que vale a pena. Mas com certeza, e isso que tu passou te preparou para hoje estar, né, como CEO dessa empresa, duas empresas, né? Sim, Foram preparações, eu acredito que sim. Com certeza, com certeza. Na verdade, a Dona Co, né, que é a empresa que nós estamos formando ela agora, ela ainda é um bebê, né? Então, ela tá ainda em processo de entrada no mercado, né? Ainda não tá, vamos dizer assim, a empresa consolidada, né? A Creatore já não, né? A Creatore, ela é uma empresa velha, mas nova, né? Como ela passa por essa situação de sucessão familiar, são várias situações que realmente, se eu não tivesse tanta bagagem, assim, principalmente morar sozinha, morar no exterior, ter uma situação assim familiar que me deu essa base, com certeza eu não conseguiria gerenciar, porque quem fala que gerenciar uma empresa há 10 anos atrás era difícil, com certeza agora o negócio é muito, muito complexo, né? Tem toda essa parte financeira, estoques, pessoal, né? Dentro da empresa, funcionários. São muitas situações que te desafiam a cada dia, né? Qual que é o maior desafio? Hoje, eu acredito que o maior desafio dos empreendedores todos é o pessoal, né? Mão de obra, coisas assim. Mão de obra,
tudo, na verdade, porque tu mexer, lidar com pessoas, bom, se fosse só gerenciar estoque, essas coisas que são materiais e coisas, é tranquilo. Às vezes tu vai ter uma dificuldade de sistema, uma dificuldade assim, mas são coisas que são facilmente tu resolve. Agora, o gerenciamento de conflitos, isso ele te passa em vários níveis de gestão. Porque tu passa por gerenciamento de conflito com cliente, com funcionário, né, com fornecedor. Então, essa parte de pessoas hoje, eu acredito que seja o maior desafio dos empreendedores. Às vezes, uma palavra errada, tu acaba perdendo, né, um cliente, um negócio, né? Dentro da empresa, às vezes, tu tem um conflito entre duas pessoas que tu não tá envolvido naquilo, mas tu precisa gerenciar. E fora isso, né, o empreendedor, ele é uma pessoa, né, então ele também tem os problemas pessoais dele, da família dele, né, a gente... Tem o dia que a pessoa não tá bem, né? Naturalmente tem isso, né, e hoje, vamos lá, eu trabalho com meu pai, então tem o dia que tu também não tá bem e tu ainda tem a base familiar dentro da empresa. A minha mãe também trabalha na empresa, mas ela, como não tem essa questão da gestão, né, fica um pouco, não é tão próximo. Agora, tu trabalhar essa parte com a família, trabalhar com família é muito complexo, né, porque tu precisa separar. Tanto que lá dentro da empresa, uma coisa que eu tive que me policiar muito de não chamar o meu pai de pai. Chama pelo nome. Eu chamo ele pelo nome dentro da empresa. Tô com alguma coisa pra resolver. Laura, eu preciso resolver isso contigo. Quando sai de lá... Nossa, e deve ter sido bem difícil ter que separar, né? Sim, é bastante complexo. A mesma não coisa a tua mãe. Tu olha pra tua mãe e chama de fulano, né? O nome dela. Hoje dentro da empresa, assim, a minha mãe, como ela trabalha na parte produtiva, a gente não tem tanto contato, porque o meu pai, quem trabalha na parte da produção. Né? Eles são separados, então para ele é tranquilo essa parte de gerenciamento ali. Mas com o meu pai, a gente tem bastante conflito, porque além de tudo, existe uma situação que meu pai é de outra geração, né? E aí muitas coisas mudaram, né? Bom, eu entrei na empresa, hoje já faz uns 18 anos que eu trabalho com ele, passei por várias etapas dentro da fábrica, até chegar na gestão. Não, a gente não nasce filho e nasce diretor de empresa, né? É uma coisa que às vezes, conversando com alguns amigos, esse ponto surge, né? Eu trabalhei dentro da costura, eu trabalhei, né, fazendo mostruário. Todas as etapas. Muitas etapas, foram muitas etapas. Eu lembro que meu primeiro dia na empresa, eu cheguei lá com as minhas canetas e com a minha agenda, já achando que eu ia chegar lá mandando. 13 anos de idade, né? E aí meu pai disse, não, vamos lá pra trás. Aí me apresentou a chefe das costureiras, essa aqui é a tua chefe agora. Então, eu tive essa base, assim, que poucas, às vezes falta isso na formação de dentro das empresas, né? E aí, tu pega situações, tu vê, o filho não sabe nada, tá indo lá gritar com os funcionários, mandar... A gente vê muito disso. Sim, né? Então, eu tive uma preparação totalmente diferente, né? Passei muito tempo trabalhando assim, depois, fui ser secretário do meu pai, lançar nota, fazer pedido, essas coisas, tudo bem. Já não trabalhava ali na parte manual, mas também não era nada que precisasse, de fato, um gerenciamento, né? Já hoje as coisas mudaram um pouco, né? Então, eu tenho todo esse tato, né? Como funcionário, porque eu tenho a base. Essa minha base de estar dentro da fábrica, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito observadora, né? Então,
Enquanto eu estava dentro da fábrica, eu observava como eles faziam, o que eles estavam usando, como é que se ensacava uma peça, que tipo de madeira eles estavam usando, como é que era o processo. E hoje isso me deu uma base extraordinária para a parte de venda, né? Como eu falo, né? Eu faço. Porque tu entende todo o processo, né? Eu sei o que eu estou falando. Às vezes o cliente ele vem, eu preciso comprar um sofá com espuma D33. Por quê? Aonde tu ouviu? O que tu acha, né? Então, hoje a nossa empresa, ela tem uma característica um pouco diferente das demais. Primeiro, que a gente não vende para o consumidor final, né? E segundo, que a gente quer entender a necessidade do cliente, né? Então, o lojista, ele vai passar para nós o escopo do projeto ali, o que o cliente precisa, por mais que seja só uma poltrona, né? A gente quer saber como é que vai ser a casa do cliente, porque a gente tem essa noção, né? Do que indicar para o cliente. Vamos dizer assim, hoje eu vendo muito mais do que só um sofá. Eu vendo um serviço de consultoria para aquela casa, porque é um produto que eu penso assim, tu não vai trocar de sofá daqui uma semana. Tu vai comprar um estofado hoje, tu vai na pior das hipóteses, tu tenha muito dinheiro e tu vai ficar com esse sofá 2 anos, né? Então, é um tempo que eu vou passar dentro da casa desse cliente, né? E de modo geral, assim, os meus clientes acabam voltando, né? Claro, como a gente sempre teve em mente de fazer um produto de extrema qualidade, com produtos com matéria-prima de primeira linha, os nossos estofados acabam durando às vezes mais de 10 anos. Né? Então, Sim, eu tava aqui pensando, realmente. Às vezes eu tenho alguns amigos, enfim, né? Compraram sofá amiga, já faz 10 anos, eu queria trocar o tecido. Não, vamos trocar de sofá. Vocês têm que torcer que a pessoa enjoe e queira mudar tudo, né? Quero mudar, reformar minha casa. E geralmente acaba não acontecendo, assim. Graças a Deus, né? Claro, eu brinco, né? Dessa parte da troca, né? Mas os clientes, eles acabam comprando outras e dão aquele para algum familiar, sabe? Porque realmente é um produto que a gente confia e faz, né? Hoje, todos os nossos produtos têm 1 ano de garantia. Mas a gente já estuda uma forma de... Eu me inspiro muito em algumas empresas italianas, né? Uma empresa italiana em particular. E eles têm garantia vitalícia dos produtos. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de já poder estar oferecendo para os meus clientes, né? Quem sabe, em breve, né? Claro. Spoiler. Spoiler de coisas. Gostaria muito. Hoje, claro, né? Não tem como, até pela situação do nosso país aqui, que a gente não tem uma... O consumidor, ele é um pouco diferente, né? De algumas outras regiões do mundo, né? Enfim. Durante a pandemia, eu conversei com o pessoal de indústria de móveis e teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu imaginei, tá ruim para todo mundo, não tem ninguém vendendo nada. E essa pessoa da área moveleira me disse, não, a gente tá vendendo mais do que nunca. Porque o que acontece? As pessoas tinham dinheiro reservado para viajar, para fazer uma festa, para vários tipos de coisa que elas ficaram privadas, não podiam fazer. Então resolveram investir na própria casa, né? Já que eu vou ter que ficar fechado algum tempo, vou reformar tudo. E aí parece que vendeu bastante, né? Nessa época, né? Foi. Principalmente sofá, eu acho que o pessoal ficou mais em casa, mais assistindo em casa, Netflix. De fato, verdade. Na época da pandemia, ali, nos primeiros 15 dias, que foi quando a gente foi obrigado, de fato, a fechar, né? A gente tava bem desesperado, assim, né? Bom, vamos mandar embora o pessoal, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí foram 15 dias ali, quando foi retomando, a gente comenta lá na fábrica, né? Se tivesse 3 fábricas, nós tinha produção para as 3. Entrou numa loucura, assim, um desespero de compra e consumo exagerado que... sendo bem sincera, hoje a gente passa por uma crise
complicada que eu e o Lauro, né, meu pai, a gente entende que isso é um reflexo daquele momento. Porque ninguém estava ganhando mais. Só que as pessoas estavam comprando enlouquecidamente, né? Então, realmente, as fábricas de móveis, claro que o pessoal não saía para jantar, não saía para viajar, tinha toda essa situação, beleza? Mas o gráfico do consumo não aumentou somente nas pessoas que tinham reserva. Aumentou para todos. Todo mundo que ficou em casa gastou. Então, mesmo a pessoa que não tinha reserva, ela acabou comprando cartão de crédito, enfim, parcelando, né? E nós falávamos naquela época, meu Deus, quando estourar isso... Tu acredita que agora estourou? Foi, realmente, né? Claro, situação política, né? Que nem vem ao caso, né? Mas... os nossos clientes, assim, em particular, e conversando aí, como eu comentei antes, né? São mais de 60 fábricas de estofados aqui em Bento. E a gente ali, final do ano aqui, até agora, começou a retomar os negócios, né? Mas estava realmente muito calmo, muito... As pessoas com medo, né? Vou gastar, não vou gastar, não sei o que vai acontecer, vai ter liberação de crédito, não vai ter, né? Tava um momento, assim... Exatamente. Complexo. E até antes das eleições, né? O pessoal não queria sim. desembolsar porque não sabia como é que ia ficar, né? Se suceder. A parte ali, essa trava, né, comercial, pra gente começou em setembro, né? Antes das eleições, né? Então, não vamos comprar, vamos ver o que vai acontecer e tal. E aí depois veio se arrastando. Nós... Como eu falei, graças a Deus, assim, nós não paramos, né? Nós tivemos trabalho ali até agora, a gente né, está tendo trabalho, né? Mas os negócios estavam muito calmos, como também tinha a questão das exportações, então o dólar estava alto, né? Acabava dando uma certa ajuda nessa parte, com o dólar alto a gente consegue vender melhor. E aí agora... Deu uma queda, mas aí o mercado interno acabou retomando, né? Agora, nesses últimos meses aí. Nós passamos pela situação da mudança da fábrica também, né? Eu falo que quem já se mudou de casa sabe como isso é uma loucura. Imagina mudar uma fábrica inteira. Mudar uma fábrica. Vocês estão aonde agora, Gabriela? Na Licor Sul. Na Licor Sul. Isso. A gente tá... Nem vou saber agora pra te dar o endereço. Mas depois eu deixo o arroba. Gabriela, tu falou que tem 60 fábricas de estofados em Bento Gonçalves. Bastante. Tu tem ideia de quantas dessas 60 tem diretoras, presidentes, CEO, mulheres? Olha, tenho algum contato com várias dessas fábricas, né? E que eu conheço, assim, CEO mesmo... Uma fábrica só, além da minha, né? Que, vamos dizer assim, eu comparto a direção com meu pai, né? Hoje, a gente vê, sim, mulheres, né? Esposas, né? Filhas trabalhando, mas, geralmente, né? O head chef sempre são homens, né? Então, eu me noto num panorama um pouco diferente. Por quê? Porque eu trabalho na indústria. A indústria hoje, né, não é só aqui, mas é preferencialmente mais masculina. Eu acho achismo, né? Não sei, eu acho que dos 3 setores, serviços, comércio, indústria, a indústria é o que menos tem mulheres, menos né? tem mulheres, né? Sim. As mulheres se concentram mais em serviços e comércio. Comércio, né? Sim. Bom, e deve ter certeza. muitas mulheres já se inspirando em ti. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Aí tu começou até postar mais, fazer vídeos, e as pessoas têm te chamado, inclusive, por isso. Sim, isso é verdade. Na verdade, não sei se foi um dom da oratória, sempre falei muito, né? Gosto de conversar. Uma coisa que me enche o coração é realmente conhecer pessoas, ajudar pessoas, isso eu gosto muito disso, né? Então,
quando eu comecei a publicar um pouco mais sobre a minha vida, a vida do trabalho, né? O Instagram da Creatore não tinha ninguém para fazer. Então eu comecei a fazer de bobeira ali e realmente o pessoal começou a gostar da ideia de eu mostrar a fábrica, de eu mostrar o dia a dia, eu mostrar quando a gente está fazendo uma exportação. A nossa página hoje ela é voltada pro lojista, né? Então lá tem tudo que um lojista precisa saber do nosso estofado para depois ele poder vender, né? E só que, claro, eu percebo assim um movimento no meu Instagram pessoal também, né? O pessoal vindo me dizer que se inspira, porque eu converso, porque, cara, semana passada eu disse, eu me dei o direito de ser uma pessoa medíocre por uma semana. Porque a gente não acorda todos os dias bem, né? E aí, semana passada, era uma semana que realmente eu não tava assim na minha melhor semana, isso é normal, né? E eu acabei postando, né? Essa semana eu falhei academia, né? Eu sou uma pessoa... Eu sempre odiei rotina. Odiava rotina. Eu sou uma pessoa muito criativa. Então, geralmente, o pessoal da criatividade não gosta de nada que te prenda. Depois de um tempo, né? Depois ali dos meus 25, 26 anos, eu comecei a gostar muito da rotina. Esses últimos 3 anos, então, que eu tô de frente da empresa, sem a minha rotina, eu não sou nada. Aí tu tem uma rotina, então, desde que tu acorda. Sim, tem. Eu acordo às 5h30, eu fico aí uns minutinhos pra me acordar, eu faço o meu devocional de manhã, depois eu vou fazer uma caminhada com o meu cachorro, depois eu vou pra academia, depois eu tomo banho gelado, né? Tomo café, tomo banho gelado. Depois eu vou pra empresa e aí, claro, eu tenho uma rotina da empresa, mas eu tenho... A academia é outra das tuas paixões. A academia foi uma das coisas que mudaram a minha vida, com certeza absoluta. Questão de disciplina. De disciplina, com certeza. Como eu falei, né, nunca gostei muito de rotina, eu era disciplinada, vamos dizer assim, eu sempre fui muito esforçada para as coisas que eu queria, nessa parte, de, tipo assim... eu vou fazer tal coisa. Eu ia lá e fazia tal coisa. Só que eu tinha um problema muito grande, assim, que eu começava muita coisa e eu não terminava as coisas, sabe? Eu não dava continuidade pra aquilo. E aí, foi aos 25 anos que, de fato, eu comecei a academia. Tive um estímulo, né, enfim, pra seguir na academia e tal, e muitas vezes eu pensei em desistir, né, quando o corpo ele não tá do jeito que tu quer ainda, e tu não tem aquela consciência da execução do exercício e tudo mais, e eu falava, eu vou desistir, e aí vinha uma pessoa e me dizia assim, não, tu não vai desistir, porque a academia é assim mesmo, tu precisa ter a constância, tu vai errar, tu vai falhar. E tu precisa seguir. É a longo prazo, né? Não é ir uma vez só e tá resolvido. Né? Nem 1 mês, e nem 2 meses. E outra, tu vai lá 3 meses pra academia. Tu fica 4 dias sem ir, teu desempenho, ele retrocede. Então, na academia ali, quando fez 1 ano ali que eu tava indo pra academia, eu me olhei no espelho. Eu perdi quase 30 quilos, né? E nunca fui gordinha, mas eu passei um período que eu acabei engordando, enfim, né? E aí eu acabei entrando pra academia, então se foram 30 quilos ainda. Né? Eu me olhei no espelho e disse, meu Deus. Valeu a pena continuar, né? Valeu a pena. Não desistir. Claro, só que hoje em dia, o que eu vejo, né? Eu posso ter, vamos dizer assim, a minha semana de não estar legal. Semana passada eu fui pra academia 2 vezes só, né? E tudo certo. Mas hoje eu já voltei, né? Então, hoje eu já acordei 5h30, já fiz minha caminhada, fiz meu treino, né? E aí depois fui pra casa e começa a vida, né? É uma coisa que eu posto muito no meu Instagram, né? Tem muita gente, e eu já fui assim, que ficava torcendo pela sexta-feira, né? Só pra
pela sexta-feira, pra beber com os meus amigos, né, enfim. E eu já não. Hoje em dia, pra mim, eu torço pela segunda. Todo dia é um dia importante, né? Não é só a sexta-feira. Não. A vida é muito curta pra gente ser feliz só no final de semana. A gente tem que ser feliz todos os dias. Valorizar óbvio. as coisas do dia a dia também, né? Óbvio que tem dias que a gente não tá bem, né? Tem, isso é normal, sabe? Existe uma, vamos dizer assim, é uma fantasia, né? Às vezes as pessoas falam assim que, quem trabalha com o que gosta não precisa trabalhar nunca mais. Mentira, discordo muito, né? Trabalho é trabalho e eu, particularmente, eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar, eu amo a fábrica, eu ver as coisas acontecendo. Mas tem dias que eu chego na empresa, uma parte que, como tu falaste, né? Eu sou financeiro. Eu odeio ficar pagando conta. Eu odeio ter que ficar lá. Passo lá 1 hora pagando conta e mais conta e mais conta. E eu tenho que fazer isso todo dia. Sabe? Só que, como eu amo o meu trabalho, é uma coisa que, pra mim, eu faço isso com gosto. Vou lá, vou fazer uma coisa que eu não Mas gosto. não deixa de ser um trabalho, não deixa de... Mas não é que, eu não tenho que trabalhar porque eu amo o que eu faço. Não é isso, eu trabalho, mas graças a Deus, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu posso ajudar pessoas, fruto dos frutos do meu trabalho, né? Ajudar minha família, fazer as coisas que eu gosto, viajar, que também é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu acabo viajando bastante a trabalho. E te proporciona, né? me proporciona coisas boas. E tu consegue, através do teu trabalho, tu consegue proporcionar coisas boas para as pessoas também. Com certeza. Hoje, vamos dizer assim, eu sou uma peça fundamental na minha família, né? Porque fazendo essa parte de comercial dentro da empresa, os dias que eu não tô bem, às vezes acaba influenciando nas vendas que eu faço ou não faço. Nas vendas que eu faço, nas vendas que eu perco, né? E aí, tudo isso, querendo ou não, a parte de comercial, ela é uma parte muito fundamental dentro de uma empresa, né? Tu pode ter o melhor produto do mundo, se tu não tem um bom comercial... Se não vender, não vai. Não adianta nada, exatamente. Então, tem muitas ações, né, que precisam ser feitas, né? Enfim... Graças a Deus, assim, eu digo, os meus clientes acabam se tornando amigos, né? Então, vem me visitar, eu vou visitar eles, acaba sendo prazeroso trabalhar, né? E acho que isso é importante também. E, Gabi, como tu é minoria, digamos assim, tu é uma das poucas mulheres dirigindo e coordenando empresas aí do setor moveleiro. Tu já notou algum tratamento diferente quando o comprador ou fornecedor está lidando com um homem e quando está lidando contigo? Tu notou que as pessoas te tratam igual ou te tratam diferente por ser mulher? Tu já notou alguma coisa nesse sentido ou não? Então, muito boa a tua pergunta. Quando eu comecei a trabalhar ali na empresa, pós, né, separação ali e tudo mais, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque sim, é diferente, tu ser homem, tu ser mulher, né? Às vezes uma coisa que eu sei, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu tenho que falar e reforçar por diversas vezes. Não só pela questão de eu ser mulher, também pela questão de eu ser muito mais jovem, às vezes, que os meus clientes, né? Sim. E, claro, eu tô dentro da indústria há muito tempo, né? E como eu comentei, né? Eu tenho uma base para aquilo que eu tô falando, então eu não invento coisas, né? Às vezes, óbvio, eu não sei algumas coisas e eu tenho que pesquisar. Mas essa parte, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E na época que eu comecei a me inteirar mais, assim, com a empresa, eu ia muito de tênis trabalhar, assim, né? Roupa de academia, calça jeans, bem normal, assim, né? E eu via que não tinha aquela imposição de, tipo assim, ela tá falando, existe um respeito, um respaldo, né? E aí, uma amiga minha na época tava
começando a trabalhar com consultoria de imagem. E aí ela me disse, a gente precisa mudar um pouco a tua imagem, né? Então, foram vários processos durante essa caminhada, né? E aí, uma coisa que realmente fez toda a diferença foi essa consultoria de imagem. Para mim, mudou a minha vida, todo o curso do meu trabalho. Por quê? Hoje o meu pai às vezes me fala, por que tu não vem trabalhar de tênis? Cara, eu posso estar aqui trabalhando e daqui a pouco chega um cliente. E aí, se eu tiver aqui com o cabelo desarrumado, se eu tiver aqui de qualquer jeito, talvez eu vou perder uma venda que, se fosse um homem de tênis, não perderia. Verdade. Mas, Verdade. né, o meu pai mesmo, ele vai trabalhar de calça jeans e tênis, né? Ele não vai trabalhar de terno. Claro que ele tá dentro da produção, né? Mas pra mulher é um pouco diferente, É né? um pouco diferente. Então, sim, eu preciso manter uma postura um pouco diferente, né? Pra falar com um funcionário também, né? Eu relutei muito com algumas situações, porque eu sempre fui uma pessoa muito de dar risada, de fazer piada, essas coisas. Então, eu tive que mudar um pouco a minha forma de agir. Porque, eu fazendo piada, eu dando risada, às vezes. Brincando com todo mundo. Brincando com provavelmente. todo mundo, eu não tinha o respeito que eu precisava. Então, tem coisas que eu também tenho que me policiar. Bom, quando eu tô dentro da empresa, existe um roteiro, vamos dizer assim, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu quero fazer piada, eu vou fazer piada na casa dos meus amigos, que aí é um momento diferente. E eu não vejo isso às vezes acontecendo quando são homens. Claro que o meu pai, por exemplo, né, ele é uma pessoa muito mais calma que eu. Fala pouco mostra os dentes, né? Então ele tem essa postura naturalmente, né? Tu teve que se policiar. E eu tive que me policiar, né? Até hoje, às vezes, né? É difícil. Até pela questão da idade, né? Eu imagino que talvez alguns subordinados devem pensar, o que que essa menina aí quer mandar em nós, quer saber mais que nós, né? Isso sim, isso Acontece. sempre foi desde o começo, assim, uma briga grande, né? Porque, vamos dizer assim, nem saiu das fraldas e tá querendo vir aqui mandar. Mas tu com 13 anos estava lá na costura. Estava mesmo. E realmente, também, nesse momento, né, quando eu cheguei na empresa, eu também tive que aprender o meu lugar de fala. Porque às vezes, né, eu digo assim, o funcionário, ele vai ter alguma coisa para pontuar que, de fato, a pessoa que está dentro do administrativo, ela não sabe, né? Então, precisa fazer um processo dentro da empresa. Bom, eu vou chegar lá com educação, vou pedir, vou pontuar tudo mais, mas eu preciso ouvir o retorno da pessoa, se aquilo vai dar, se é viável, se não é. Claro que existe essa questão, mas ela é só uma menina, não sei o quê. Só que hoje eu já ganhei também o meu lugar dentro da fábrica, mesmo eu falando com o pessoal da marcenaria, montagem, que são pessoas mais velhas que eu, eles já me dão o respaldo que eu preciso, porque eles sabem que eu tô aí há muito tempo, né? Respeitam. Exatamente. E aí vai muito naquela situação. Eu não gosto de trabalhar tendo que daqui a pouco gritar com a pessoa, ser mal educada com a pessoa. Eu não tenho isso, né? O meu pai também não é assim. A gente gerencia uma fábrica onde a gente fala. Hoje a gente trabalha em família, né? Quando tem alguma brincadeira para fazer, se faz. Quando precisa montar uma coisa e ir para frente, a coisa precisa sair. Tanto que o meu pai, ele passa a maior parte do tempo dentro da fábrica e ele mesmo chega para os funcionários e pede, por favor, tu pode, né? Né? Existe todo um respeito, respeito. Até porque é um ser humano, né? Sim, com certeza. Eu acho que
Acho que essa coisa assim, patrão e funcionário, isso meio que não existe, até sabe? porque se tu deixa o teu funcionário com medo, ele não vai produzir, né? E ele não fica também. Tu não cativa ele, né? Hoje, vamos lá, em 30 anos de fábrica, uma coisa que meu pai se orgulha muito é que questões trabalhistas, por exemplo, não passaram de 5. Foram menos, né? Olha só. E dentro da nossa fábrica, né? Imagina 30 anos atrás. Uma fábrica de sofás hoje já tem coisas para questão de segurança do trabalho e tudo mais, mas não estão 100% adequadas, mesmo após a NR12, né? E antigamente aconteciam acidentes de trabalho, onde as pessoas cortavam o dedo, essas coisas. Nem estas pessoas a gente teve problemas judiciais com isso, sabe? Porque realmente existe todo um cuidado com um ser humano que está aí, que está produzindo, né? Que trabalha para nós, que precisa do trabalho, mas que nós também precisamos dele. Ele não está lá, tipo assim, só porque ele que precisa do dinheiro, porque existe, uma via de mão dupla, né? Então, nessa parte, assim, voltando à tua pergunta, eu tive que tomar o meu lugar, né? Tanto dentro da fábrica como... com fornecedor eu não costumo conversar muito, como meu pai que gerencia essa parte da fábrica, as compras ficam com ele. Eu falo muito com o cliente e com os funcionários, né? Enfim. E com o cliente, óbvio, né? Tem algumas situações que só mulher que passa. E aí tu tem que ter um certo jogo de cintura, assim. Tu pode nos dar algum exemplo? A questão de assédio, coisa assim? Às vezes é um pouco chato, assim, né? Porque tu tá, vamos dizer assim, tu chega, conversa e tal, e aí o cliente... entende talvez de uma outra forma. Entende de uma outra forma. Tu te mostra simpática e a pessoa já acha que tá dando mole. Né? Acontece. Isso é uma situação que eu digo que... Daí tem que sair de fininho, mas também não pode perder, né? Então, aí tu fica, às vezes tu fica numa saia justa, porque tu não pode ser grosseira, mas também, né, fica uma situação um pouco constrangedora, que eu digo que homem não precisa passar por isso, né? Nunca vi, pelo menos. Mas essa questão que tu falou da patrão, empregado, né? A gente nota que isso vem mudando aos poucos também no setor administrativo, né? Se a gente voltar muito no tempo, o setor administrativo era cada um na sua sala, no seu cubículo, bem separado. Agora é uma área aberta, todo mundo junto, né? A integração, a proximidade aumentou, né? Sim, isso de fato. Na verdade, lá na fábrica, quando a gente seguiu a carreira solo, eu e meu pai, nós optamos, então, por ele ficar junto com o pessoal do PCP. E eu trabalho junto, né, com uma menina que me ajuda nessa parte burocrática, enfim, digita pedidos e me dá todo um suporte. Na época aí, a ideia era o Lauro e a Gabriela ficarem numa sala e os funcionários do administrativo ficarem em outra. Só que como nós precisávamos dar feedback, esse apoio, vamos dizer assim, né, para eles, nós optamos por ficar com as salas assim, né? Então, existe uma interação maior. Agora, após a nossa mudança aí, a nossa ideia é, pelo menos, eu e o Lauro termos a nossa sala em separado, em função de que, às vezes, eu preciso pensar sobre coisas pra frente e eu não conseguia. Com outras pessoas. Muita distração. Muita distração. Não rende, né? Mas nós optamos por deixar as salas mais abertas, integradas, né? E aí existe essa proximidade já. Mesmo nós agora tendo uma sala em separado para nós, né? Já existe essa interação, né? O próprio Lauro pouco fica dentro da sala, assim, né?
Porque ele faz mais a parte... Até aqui, ela tá tão acostumada. Acostumada. Ela não fala mais meu pai, é o próprio Lauro, né? Como se fosse uma pessoa distante, o Lauro, né? Não, é que dentro da fábrica não adianta, né? Sabe que realmente acostuma, né? Só no final de semana, que daí no final... Quando tu tá com ele na casa dele, tu chama ele de pai. Ah, sim, daí eu chamo ele de paizinho. Vocês falam de serviço? Trabalho? Pouco. Hoje em dia a gente já tem uma maturidade de separar as coisas mesmo, né? Porque, sim, já houve uma época que era briga de casa dentro da empresa, briga da empresa dentro de casa. Claro, eu não moro com ele há muitos anos, né? Não moro com meu pai há mais de 10 anos. 10 anos agora eu vou fazer. Mais 11, por aí. Mulher independente mesmo. Sim, faz tempo já que eu não moro com ele. E aí, logo que eu saí de casa ali, quando eu tava na casa do meu pai, nós já tinha essas questões. Não chegava na hora, aquelas brigas assim que só Quem empresa família. Eu sempre atrasada. Eu, na verdade, o que acontece? Eu gosto de trabalhar com pessoas um período. Mas quando eu preciso, tipo assim, parte criativa, essas coisas, eu preciso estar sozinha. Porque senão eu não consigo render. Então eu acabava chegando mais tarde e saindo mais tarde. Isso perpetuou até agora, nos últimos meses aí. Por isso que nós acabamos optando por fazer as salas separadas. Mas o que a gente percebe, né? Que o empreendedor, ele também precisa ter o tempo dele. Com certeza. A organização dele. Hoje, como eu falei, eu tenho uma rotina de manhã. Então, para mim, chegar na empresa muito cedo me atrapalhava. Eu não conseguia ter essa rotina e aí minha vida virava só trabalho. Então, nós conversamos, adaptamos o meu horário a partir das 9 na empresa. Porque eu fico até mais tarde. O meu pai, quando é 10h30, por aí, ele vai pra academia. Porque daí ele também tu consegue... faz todas essas coisas até as 9 horas. Sim, tu acorda às 5h30, né? Sim. Passear com o cachorro, tu faz tu reza, né? Antes Sim, faço minhas orações. E o banho frio é sempre. É um desafio o banho frio. O banho né? frio... Mas é o quente antes ou chega só um momento frio? que acostuma ou não? Então, olha, vamos à explicação que nada vem de graça. O banho gelado, na verdade, o ano passado eu passei por uma situação que eu tava fazendo terapia e tal, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o corpo, o sistema de dopamina e tal. E aí encontrei um maluco na internet, que hoje em dia todo mundo é coaching, mas enfim, ele de fato ele tinha algumas coisas que pareciam ser funcionais. E aí ele disse, olha, o banho gelado é um regulador do teu sistema de dopamina. Por quê? Porque tu tá colocando o teu corpo num sistema de, tipo assim, num estado de alerta, né? E aí, tu, tipo, fica naquele estado assim, e depois quando tu fica normal, a tua dopamina vai pra um nível bom que tu se sente bem. Como treinar, né? Então, eu acabei fazendo um propósito no início desse ano, né? E aí eu coloquei que eu ia fazer 120 dias de banho gelado. Acordando cedo, indo correr, indo treinar, sem álcool, zero cigarro, vape, essas coisas, e festa, tava tudo cortado. Eu fiz 125 dias, eram 120, eu sempre fiz 5 a mais pra deixar. E aí depois, o banho gelado, eu não faço ele sempre. Quando eu me sinto assim, que a minha bateria tá fraca, aí eu... Mas tu toma o quente antes tomo e banho depois quente, são 30 segundos só de água gelada que tu precisa, não precisa ser mais. Só pra dar um choque. É, só pra dar um choque. Claro, cada pessoa é única, né? Essa pessoa que eu vi na internet falando, ele dizia que tu tinha que tomar o banho inteiro gelado. Depois eu fui
procurando e tal, né? E aí, pra mim funciona, tipo, eu tomava o meu banho quente e aí fazia 30 segundos de banho gelado. Fechou. Tentei tomar o banho frio antes e depois o quente. Pra mim não deu muito certo, não, mas... Não, mas e foi muito bom, porque tu passou dos dias, tu tinha prometido 120. E fiz 5 a mais de extra. Por isso que eu fui pra Itália no meio desses 120 dias e não tomei vinho, né? Me mantive firme no propósito aí. E já que estamos falando em propósito, né? Eu até dei uma olhadinha ali nas tuas redes sociais. Conta pra nós como é que foi essa experiência, né? De agora ser cristã, você se batizou. Muito bem, vamos lá. Quem me viu, quem me vê. Eu passei por algumas situações na minha infância e eu sempre fui muito descrente, assim, né? Fazia aqueles questionamentos, pô, se Deus existe, aonde ele tá? Né? Quando a gente sofre, quando a gente passa por algumas situações que não são agradáveis para nossa vida. E assim foi por muito tempo, né? Saí de casa cedo, né? Da casa do meu pai, né? Muito cedo. Tive algumas situações que não agregaram em nada. Vamos lá, própria minha vida noturna de sair, beber, sabe? Então, tinha essa situação que eu sentia um vazio existencial muito grande. Muito grande. Né? Nada preenchia. Né? Nada preenchia. E era uma situação assim, tive diversos namorados, né? Sem levar em conta quem eles eram, mas situações de que mesmo eu estando ao lado de muitas pessoas, eu me sentia sempre sozinha. E aí o ano passado, né, acabou que uma pessoa que na época eu não conhecia, depois virou minha amiga, né, acabou fazendo um convite pra ir pra igreja e tal, e acabei indo, assim, bem despretensiosa, porque de fato, pra mim não era algo que não fazia nem sentido. Não fazia tanto sentido, apesar de eu já estar procurando. É uma coisa que eu falo, assim, né, que Deus... A minha vida inteira ele me chamou. A minha vida inteira ele me chamou, ele vinha, sabe? Acontecia de pessoas me chamarem, de, né? Ir pra igreja. Minha mãe tentou me levar diversas vezes em muitas coisas pra ver se eu reforçava essa minha fé. E a minha avó, né? Que era uma pessoa que era extremamente devota, sempre me falou: minha filha, tu tem que se agarrar em Deus, que Deus vai te dar essa clareza, essa calma que tu precisa, sabe? E assim passou. Eu comecei a ir pra igreja. Meio que... Bom, eu fui, foi legal. Fiz alguns amigos lá dentro, então acabei indo e comecei a buscar. E aí eu me propus a ler a Bíblia, né? Então... Comecei a ler em setembro do ano passado. Tenho até setembro desse ano pra acabar. Ainda não acabei, mas falta pouco. Sim, deve faltar uns 10 capítulos ainda, mas comecei a ler, me propus, né, enfim. E aí, quando eu entrei ali no grupo da igreja, a igreja evangélica, tu tem que passar por um período de preparação, caso tu queira se batizar, né? Então, passei aí 3 meses indo pra igreja toda terça-feira, onde a gente estudava a Bíblia, estudava o que era o batismo, qual era o propósito. E nesse meio tempo, fui estudando um pouco a Bíblia e de certa forma, as coisas começaram a fazer mais sentido, né? Muita coisa do meu passado, vamos dizer assim, a dificuldade que eu comentei de morar sozinha, de morar no exterior, as dificuldades dentro da minha família, né? Tudo isso começou a fazer sentido de por que eu passei por cada coisa, né?
Por que eu passei por situações dentro da minha família que iam me preparar a lidar com pessoas dentro da empresa, me preparar a lidar com clientes, de me preparar a lidar com os nãos que a vida me deu, né? E que ainda me dá, né? Que eu digo que hoje a gente vem criando, a gente, né? De modo geral, porque eu não tenho filhos, né? Mas existe uma comunidade, uma humanidade ficando cada vez mais fraca, né? Frágil. Não pode ouvir que não nunca, né? Meu Deus, não vai traumatizar a pessoa. A gente, no mercado de trabalho, a vida adulta, a gente ouve muito mais não do que sim. É verdade. São muitas portas fechadas para uma que se abre. E eu acredito muito que Deus veio me preparando para isso, sabe? Eu fiquei meio cascuda, vamos dizer assim, ao longo da vida, né? Com várias situações que aconteceram. E só pode, assim, que foi Deus que veio me preparando para isso. Eu acabei optando por me batizar agora, faz poucos meses, né? E óbvio que, a minha vida agora como cristã é um mar de rosas. Óbvio que não. Continuo tendo problemas, continuo tendo alguns problemas, algumas dificuldades. Isso faz parte. Mas tu consegue enxergar com outros olhos, né? Eu acredito que essa é a grande beleza da vida, sabe? Quando tu consegue perceber que tu não tá sozinho no mundo, sabe? Existe um propósito de vida, né? Existe uma coisa maior, assim, né? Que a gente vem construindo, assim, e... Pô, ontem até o pessoal da igreja tava falando, a Gabi é missionária, né? Já tá missionária, porque cada semana que eu vou pra igreja vem alguém novo. Tu leva. Os meus seguidores. Eu vi que tu tá indo pra igreja, posso ir contigo, claro, né? E aí eles pedem pra ir junto. Sim, o pessoal veio. Ontem mesmo teve mais uma amiga minha que foi. Claro que nem todo mundo se batiza, se converte, mas... se eu puder ajudar de alguma forma, né? Se fizer bem como fez pra mim, é uma coisa que eu percebo, assim, que nada me trouxe mais paz do que isso, sabe? Eu era uma pessoa muito... eu não tinha sossego nunca. Eu tava em casa, mas eu queria sair. Eu tava na rua, eu queria voltar. Eu tava sempre com muitas pessoas, muitos amigos. Tinha tudo e não tinha nada. Eu tinha tudo e não tinha nada, exatamente. E hoje já não, sabe? Hoje, de manhã, quando eu faço o meu café, eu agradeço a Deus por eu ter comida na mesa, sabe? Por eu ter mais um dia de presente, por eu poder conversar com algumas pessoas, por eu poder mudar a vida de alguém, sabe? Tudo isso são pequenas coisas, sabe? Para eu poder aproveitar a vida com meu sobrinho, com a minha mãe, né? Com meu pai. Às vezes tem umas coisas que a gente não gosta e é natural Nós da somos vida. seres humanos, né? A gente tá aqui pra Sim, aprender. para aprender, exatamente. Então, essa caminhada de cristã, assim, de fato, tem sido a melhor fase, assim, né? E dizem que é emocionante na hora do batismo, né? Sim, realmente. É no rio ou na piscina? Na verdade, na época ali, o grupo pode escolher, né? Na igreja que eu participo, né? O grupo pode escolher. Nós fizemos o discipulado e tá. Aí o pastor questionou, né? Ele disse, gente, é inverno, né? Pra ti que tá acostumado com banho frio, pode ser em qualquer lugar. Então, né? Só que eu tinha na minha cabeça, tá? Se o dia que eu for me batizar, se algum dia me batizar, quando comecei essa caminhada, eu disse assim, eu não vou me batizar se for numa piscina. Eu vou me batizar só se for no rio. Só que eu não falei isso pra ninguém. E aí, você olha como é engraçado, né? E no meu grupo do discipulado,
tinha algumas pessoas que eram do Nordeste. Eu estava acostumada a tomar banho gelado. Mas eles não, né? O pessoal do calor ali, né? E aí, tá, eles, pessoal, e aí, vocês vão querer ir pro rio ou vão querer ir pra piscina, né? Eu só quero falar, porque tá frio, porque eu vou ter que ficar lá dentro da piscina do rio e tal, né? Mais tempo que vocês. E aí, nisso, o menino que era do Nordeste mesmo, ele disse, gente, já que vamos se batizar, tem que ser no Rio. E aí eu pensei, olha ali, não falei pra ninguém que queria me batizar. Mas se fosse na piscina, eu tinha me decidido, né? Se for na piscina, não é o meu momento. Eu não vou, porque... na igreja evangélica tu escolhe se tu quer ou não, né? Tu faz as aulas, tudo certo. Quando terminou as tuas aulas, tu decide. Eu quero me batizar, ou tu pode continuar indo pra igreja sem se batizar. E aí eu pensei comigo, né? Se for na piscina, não é o meu momento de me batizar. E aí... Aí o nordestino disse, é no Rio. É no Rio. E aí o pessoal todo se animou. Não, porque vai ser bem legal, não sei o que e tal. Gente, Deus abençoa, assim, de uma forma, porque o rio tava bem baixo, assim, né? Mas tava um calor. Bom, o tempo tá meio estranho agora, né? Mas muito calor, um dia de sol lindíssimo. E foi realmente muito emocionante, assim. Eu não imaginava, assim, sabe? O pessoal chora, sabe? Tem os louvores, Deve ser muito bem legal, é bem legal. Sente a presença, né? Sim, sabe? Que é uma coisa que hoje eu consigo olhar para trás e ver que Deus estava presente mesmo quando eu não sentia a presença dele, sabe? Me protegeu de muitas formas e muitas coisas que poderiam ter acontecido, de eu não estar mais aqui, hoje ainda estou. Mas é muito emocionante quando tu vai pra igreja e tu sente uma presença, assim. Meu Deus, assim, ontem mesmo, né? Eu acabei indo pra igreja, assim, e aí tem alguns hábitos que a gente demora a se livrar deles, né? Mesmo, bom, agora eu sou cristã, eu vou mudar totalmente a minha rotina, meus hábitos, né? Algumas coisas... está escrito na Bíblia que tu não pode mais fazer. E aí, isso leva um tempo até a gente, de fato, né, conseguir. E aí, às vezes, quando tu pisa fora da faixa, assim, parece que tu sente, assim, o Espírito Santo se afastar de ti, né? E aí, tu vai de volta pra igreja, assim, eu vou, às vezes, com a consciência meio pesada, assim, aí chego lá, e aí parece que tudo se acalma, né? Somos filhos de um Pai bondoso, misericordioso, né? Que perdoa as nossas falhas, que sabe, né? Que, apesar da gente... ser cristão, a gente é feito de carne e osso e a gente erra também, né? Mas o importante, como tu falou, é evoluir e procurar ser sempre melhor. Exatamente. Tu falou que um pouco da tua rotina, aí tu nos contou que tu levanta cedo, vai passear com o cachorro, né? O que mais que tu faz assim como hobby? Tu gosta de leitura, yoga, alguma terapia? Tem alguma coisa diferente assim luta. Que tu... luta, Muay Thai, sei lá. Sabe que eu fui já pra yoga. Hoje o meu hobby realmente é academia, né? Eu vou caminhar com o cachorro também, que vamos dizer assim, é rotina, mas pra mim são coisas que eu gosto muito, né? E no final de semana, o meu hobby é fazer nada. Eu fico em casa, e aí eu leio um livro, agora que eu tô lendo a Bíblia e tal, né? Mas fico lá, leio um livro. Eu não sou de assistir filme, porque eu durmo. Mas, eu gosto muito de não ficar fazer nada. Sem fazer, tipo assim... eu vou ficar em casa, às vezes eu fico ali lendo alguma coisa que eu preciso ler. Eu gosto muito de estudar.
Coisas que às vezes aparentemente parece que eu não vou usar pra nada, mas a gente Lá nunca na sabe. frente, né? A gente sempre vai usar. Vamos falar, o negócio do banho gelado já fazia muitos anos que eu tinha lido. Olha aí. E aí eu não sabia que algum dia eu ia ser louco o suficiente pra Louco o fazer. E me disciplinar em fazer, né? E, enfim, hoje, vamos dizer assim, a minha rotina mesmo, eu gosto muito dela, né? Eu tenho meu exercício, tenho meu momento, de noite eu vou pra casa, E geralmente. comida, tu faz comidinha ou não? Algum vinho, tem alguma bebida? Vinho eu gosto. Vinho. Vinho eu gosto, só não posso beber muito agora, porque a vida de cristão já não pode mais, né? Não pode se embriagar. Beber um pouquinho pode. Mas de noite, quando eu saio da empresa, eu vou ver meu sobrinho, meu afilhadinho, né? Eu amo criança e cachorro, é comigo, né? Aí vou lá, fico lá um pouco com ele, como lá com a minha mãe, porque eu na cozinha, eu digo uma coisa que realmente eu sou uma ótima empresária agora. Dona de casa é uma coisa. Não é comigo, cada um com o seu dom, né? É verdade. Eu trabalho pra não ter que me estressar com essas coisas. Não sou muito de fazer comida, não gosto muito de viajar. Viajar eu gosto muito. Bem aventureira, assim. Eu gosto de, agora tenho marcada uma viagem pra Miami e pra Nova York. Então eu tô com a agenda meio solta, assim, né? Que daí vai dar pra dar uma passeadinha e ainda trabalhar. Tem algum lugar que tu não viajou a trabalho que tu gostaria de conhecer? Tem vários. Mas eu queria ir pra Galápagos, Ilhas Galápagos. Mas é no meio do nada, no meio do oceano, né? Então, é que tem a história, né, da evolução, do Darwin e dos bichos, e isso me encanta muito, sabe? E, enfim, eu gosto muito, assim, de lugares com natureza. Particularmente, para viajar, eu gosto de lugares, assim, com climas mais amenos, né? Mas esse é um lugar que me desperta um pouco dessa curiosidade histórica, sabe? Então, esse é um lugar que eu gostaria de ir, mas tem vários ainda na minha lista. Jerusalém. Então, olha bem, eu queria muito. Olha bem, né? Da história do meu batismo. Eu pensei assim, né? Agora eu tô fazendo o discipulado. Eu queria me batizar, mas eu queria me batizar em Jerusalém. Agora, pouca coisa ela queria, bem simples. Já que é pra pedir, eu sempre falo, sonhar é de graça. E tu sonhar pequeno e sonhar grande, tu perde o mesmo tempo. Então, aí eu queria ir pra Jerusalém. O pessoal da igreja tá marcando essa viagem já, eles vão em janeiro. Agora eu tô aqui pensando se eu vou ou se eu não vou. Eles vão? Se tu tivesse esperado um pouquinho, podia ser. Mas vai. Vai. Claro, né? Tenho que organizar o financeiro. Que não é assim, mas... Nossa, dizem que quem pisa lá... É a energia, a né? energia... Que a pessoa sente, né? Tenho a minha... Terra Santa. A minha tia foi pra lá agora, não faz muito, e isso que é uma situação, claro. Eu gosto muito de viajar sozinha, né? Então eu sou bem... Vai estranhar um pouquinho, né? Lá não tem como. Vai pro outro. Lá não tem como, né? Em função da língua, né? Eu não falo hebraico, né? Então precisa de um guia, né? E aí, mas tudo bem. Vamos lá, A viagem do pessoal da igreja está marcada para janeiro, quem sabe ainda quem dá sabe tempo. ela vai. Mas é um lugar que eu quero, que eu gostaria muito de ir para Israel, enfim, né? A gente acaba atraindo, né? Ela estudou sobre banho frio, no futuro veio até ela, né? Tu pensou sobre Jerusalém, vai vir até ti. Eu vou te fazer um parêntese sobre esse comentário. Eu nunca tinha pensado nisso, mas todas as coisas que eu desejei, assim, muito, 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 que eu desejei, eu quis, eu nem planejei elas aconteceram. Todas. Foram coisas assim, coisas das mais pequenas e insignificantes, como coisas que pra mim marcaram a minha vida, né?
por exemplo, essa história de eu ir pra fora era um desejo, assim, muito grande, muito latente em mim desde os meus 12 anos. Queria morar fora, queria ir pros Estados Unidos, queria muito conhecer os Estados Unidos. E na época eu tinha um relacionamento e aí a minha ex-cunhada ficou muito triste de eu ir viajar, né? E aí, enfim, eu brinquei com ela, né? Isso é uma coisa da lei da atração. Brinquei com ela, eu disse assim, cala a boca, eu vou encontrar o Leme do Motorhead. É um cara de uma banda de rock que agora já morreu, né? Eu vou encontrar ele, vou bater uma foto com ele, vou mandar pra ti. E aí, falei assim, de palavras jogadas ao vento. E eu fui pra lá. Eu cheguei lá. Na primeira vez que eu saí lá, eu encontrei ele mesmo. Nossa. Olha. Eu tenho uma foto com ele. Eu mandei uma mensagem pra ela. Tu não vai acreditar que eu tô no bar e o Leme tá aqui. Ela disse, não, cala a boca, eu não acredito. Então, essa questão da lei da atração, eu acredito muito nisso, né? Que tudo que a gente deseja do fundo do nosso coração, assim, Deus nunca te fala que não. Ele te fala, agora não é o momento, né? Ou eu tenho uma coisa melhor pra ti, sempre né? assim, né? Mas as coisas que tu quer e que tu deseja muito, tu atrai mesmo. Vamos lá, né? Quando eu comecei a pensar em ser uma empresária, assim, as coisas não estavam tão claras na minha cabeça como estão hoje. Mas tudo se desenhou de uma forma tão bacana, assim, eu gosto de viajar. Bom, tá, então tu vai trabalhar com exportação. Não planejei isso. E hoje é uma coisa que, de fato, sim, me enche de alegria, assim, eu poder trabalhar com Mas isso. e tu já se via nesse lugar, assim, ou não? Sinceramente, não. 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 Às vezes quando as pessoas me falam assim, meu Deus, eu olho as tuas coisas, eu me inspiro na tua história e tal, porque quem me conheceu há mais tempo, sei lá, olha, 6, 7 anos atrás, o meu comportamento era de uma menina, né? Hoje eu não sou mais uma menina, eu não, né? Eu sou uma mulher, eu tenho um comportamento diferente, eu tenho aspirações diferentes pro que eu quero, eu seleciono muito, assim, o que eu vou falar na internet. Uma vez, não, isso aí, a sexta-feira de noite, postava um monte de besteira, sabe? Que não agregava a ninguém, sabe? E aí eu vejo hoje em dia as pessoas falando, eu me inspiro, assim, no que tu tá fazendo, porque eu fico esperando, eu posto de manhã, eu faço o devocional do Júnior Rostirola, que ele tem um livro que é Café com Deus Pai. Eu já devo ter vendido pelo menos uns 10 livros dele, porque eu posto todo dia, né? Eu leio, posto, e o pessoal me manda, que livro é esse? Muito bom. Eles ficam esperando eu tu não vou, postar. assim, às vezes no sábado, que eu acordo meio tarde, assim, eu não posto, o pessoal me manda, Tô aqui e hoje, esperando. e o de hoje não vai postar, continua postando, aí eu não vou comprar o livro, mas e é bacana, assim, sabe, poder, de fato, inspirar pessoas com coisas que fazem as pessoas crescerem. Vamos dizer assim, meu pai, né, mesmo, ele agora sempre foi uma pessoa que fez exercício físico, coisa e tal, e ultimamente ele não tava mais indo, né? E aí eu vou pra academia sempre, né? E aí tu fica ali falando, vai pra academia. E agora faz uns 2 meses ele voltou pra academia. Então inspirar, assim, as pessoas a serem pessoas melhores, sabe? De ir pra igreja, fazer academia, ter uma rotina. Semana passada uma amiga minha, ela não tava muito bem, sabe? Aí ela me disse assim, eu tô tomando vários remédios antidepressivos e tal, né? Eu disse, tento banho gelado. Faz uma semana aí de banho gelado.
Ela me mandou uns dias depois, ela disse assim, meu Deus, funciona mesmo. Ela disse, eu acordo de manhã, eu tô fazendo meu almoço já, e tô levando as coisas Olha e tal. Ai, que legal. Aí ela me disse, ela faz meu marketing hoje, né? Marketing da empresa, na verdade, né? E aí ela disse, tu tem que postar mais, tu tem que ajudar as pessoas. né? Eu disse, que também não tenho tanto tempo assim, né? Eu vou postando assim. E às vezes eu mesma não me sinto preparada pra tá postando tanta coisa assim, né? Mas talvez esse seja um medo teu, né? Mas Sim, né? porque tu já tem ajudado pessoas sem ela, Sem saber, né? É verdade. Assim, é legal, assim, mas dá um certo frio na barriga, né? Pô, tu tá inspirando pessoas, assim. Vai que seja uma missão, né? Eu não sei. Pode ser que pode seja. Eu ia gostar. Questão da liderança, né? Tu tem experiência de uma empresa familiar. E aí, às vezes, tem que formar um novo líder, até um parente, né? Como é Sim. O que tu acha que são características? O que tu acha que seria útil para formar lideranças? Quais os caminhos que podem levar alguém A ser um líder. a ser um líder? Hoje eu vejo lá dentro da empresa que o principal ponto que eu falei são pessoas, né? Nós já tentamos um primeiro líder lá dentro da empresa, não funcionou muito bem. Funcionou, vamos dizer assim, 70%. E é engraçado que uma pessoa que é muito, muito boa numa função, tu troca ela de função, Às vezes tu perde. sobe o cargo dela, promove, já não vai, né? A pessoa parece que não tem aptidão para lidar com outras pessoas ou para liderar, né? Ali que tá a grande sacada. Eu acho que um bom líder, ele não é o melhor em todas as coisas, mas ele com certeza tem que ser o melhor em gerenciamento de pessoas e conflitos. É o que a gente falou antes, né? Assim como eu não tô bem todos os dias, ele não vai estar bem todos os dias e as pessoas da equipe também não vão estar bem todos os dias, né? E aí, se a pessoa que está de líder da empresa, ela não souber gerenciar esse tipo de coisa, com certeza ela não vai ser um bom líder. Hoje, sim, eu acho muito importante, eu como líder, o pessoal do administrativo, eu saber fazer as coisas dentro da empresa ali, mas eu preciso gerenciar principalmente os conflitos da outra pessoa. Então, esse jogo de cintura com gente é uma coisa que me parece muito fascinante e eu gosto muito. Então, talvez seja de fato isso que as pessoas se inspirem, né, e gostem de ver. Porque lá na nossa empresa hoje são poucas pessoas. A gente tá em 15. Mas eu preciso gerenciar até às vezes quando o meu pai não tá bem. E ele, vamos dizer assim, né? Ele particularmente, assim, às vezes de manhã cedo, assim, não tá muito legal. Aí vai, faz uma piadinha e tal, né? Até que a coisa se acalma e entra. Tu acha que empatia é uma das características que um líder tem que ter? Ele tem que entender o outro, né? E saber como o outro está se sentindo. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um ponto primordial. Se tu não se importa com outra pessoa, tu não pode ser líder. Eu só me importo com o dinheiro, eu só me importo com a produção, eu só me importo com a fábrica, tá fora. Quem faz as coisas são pessoas. Hoje mesmo que tu tem uma mega fábrica, tu pode ter 1 milhão de equipamentos, tu precisa de pessoas para trabalhar nos equipamentos. Então, sim, é necessário tu ser uma pessoa empática. Claro que vai ter o dia que tu precisa dar uma chamada maior, né? Isso é natural. Mas tu entender o outro, tu conseguir
cativar o outro a fazer aquilo que tu precisa é com certeza uma das características principais. Tu ter conhecimento naquilo que tu tá fazendo é outra, né? Porque se tu não sabe o que tu tá fazendo, Sim. tu não vai conseguir gerenciar as demais pessoas. Mas, de modo geral, a empatia com certeza é a primeira característica. E tu acha que isso é algo que a pessoa pode aprender ou não tem como aprender? É natural? Olha, a menos que seja uma pessoa com algum problema psicológico, sim, é desenvolvido. Vou falar de mim, né? Que é fácil, né, a gente falar da gente. Eu sou filha única do meu pai e a minha mãe teve mais 5 filhos. Então, ao mesmo tempo que eu tive que aprender a dividir, eu podia ter tudo para mim, né? Então, como eu vivi a maior parte da minha vida com o meu pai, eu morei com meu pai desde os meus 2 anos de idade. Quando os meus pais se separaram, eu já fiquei com a minha mãe, aí depois ela teve esses outros filhos. Eu tinha convívio com eles, mas menor, assim, né? Eu sinto que eu fui uma pessoa muito egoísta por muito tempo. E sim, eu tinha amigos, tudo mais, mas eu me importava no que estava bom pra mim, né? Então, tinha essa situação de não me importar muito e tal. Mesmo quando eu entrei ali na fábrica, eu ia trabalhar porque eu queria tirar um dinheirinho para aproveitar meu final de semana, porque despesa em casa não tinha, meu pai nunca me cobrou para eu morar na casa dele, né? E aí, depois, quando eu saí de casa, que eu comecei a enxergar a realidade como ela é, de que ninguém faz nada sozinho, né? Eu passei um tempo, assim, tentando me isolar, tentando, né, bloquear certas situações e vi que não funcionava. Então, houve um processo de aprendizagem aonde eu comecei a enxergar que o mundo era maior que o meu umbigo, né? E comecei a enxergar as pessoas ao meu redor. E isso transformou a minha vida, né? Não é que eu não me importava com a outra pessoa de dizer assim, se eu tiver que passar por cima da pessoa, nunca fui essa pessoa. Uhum. Mas eu buscava muito o eu, né? É uma questão muito de ego, né? E aí, quando eu comecei a deixar isso um pouco de lado, assim, né? Comecei a baixar um pouco o meu orgulho, né? Ser uma pessoa um pouco mais humilde, as coisas começaram a mudar. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam e que me mentoram hoje, né? Pessoas mais velhas. Vamos dizer assim, por muito tempo eu olhava pro meu pai e dizia assim, pô, tudo que tu fez não serviu de nada, porque a empresa não tá ainda onde poderia estar melhor, eu teria feito diferente. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? A realidade daquele momento era outra. Fez o que estava no alcance. Fez o que estava no alcance. Não foi por nada que a empresa chegou a 30 anos. Eu cheguei aqui faz 3, né? Vamos dizer assim, na gestão. Então, né? São 27 anos que se passaram, né? E aí eu comecei a enxergar um pouco mais essa situação, né? E aí, quando eu comecei a me aconselhar com pessoas que já tinham chegado aonde eu queria chegar, porque uma situação que eu percebia, às vezes eu ia me aconselhar com algum amigo que ele não tinha nada daquilo que eu queria. E aí, tipo assim, ia ter um conselho amoroso com uma amiga que também não namorava ou que estava num relacionamento falido. Não tinha como, né? E aí, vou falar sobre dinheiro com as pessoas que devem são falidas. Que são falidas, ou
que só eram meus amigos, não eram falidos, mas tinham uma... Sim. não tinham tem um aquilo. pinto pra dar água, né? É bem isso aí, é bem isso aí. Mas quando a gente é mais jovem, assim, eu percebo que existe isso, assim, né? Aquele egoísmo, eu sei tudo, as pessoas que são os meus amigos que sabem tudo e quem pensa diferente tá errado. E depois de um tempo tu percebe que não, que na verdade tu é obrigado a olhar pra fora. Tu é obrigado a olhar pro outro, a entender o conhecimento do outro, a respeitar a opinião do outro e tipo assim, ponderar que, bom, se a pessoa pensa daquela forma, por quê? Né? Te colocar nessa situação. Isso com certeza ajuda muito pra te ter sucesso nas coisas. Quem são teus mentores e pessoas que te inspiram hoje em dia? Hoje, Jesus, né? Foi uma pessoa que me inspira muito. Eu não tenho, assim, mentores... não penso, assim, que nem antigamente, né? Mentores públicos, assim. Isso. Tem pessoas mais próximas que tu troca ideia. Isso. Há um tempo atrás, assim, eu achava que pessoas para me inspirar eram Thiago Nigro, né? Pessoas, sei lá, Rihanna. Pessoas muito longe da minha realidade. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a pensar um pouco mais próximo, né? Tenho o meu pai, é um cara que eu troco muita ideia, que por mais que a gente tenha algumas diferenças, né? Tanto dentro da fábrica como em casa, assim, a gente troca bastante. E com a minha mãe, a minha avó acabou de falecer agora, faz pouco mês agora, e era uma pessoa assim que pra mim é um exemplo de mulher que amou assim a família, o marido, todo mundo, assim, por mais defeito que as pessoas tenham, assim, amou de uma forma muito singular. Hoje eu tenho um mentor mais para a área financeira, né? É um amigo da família, né? E uma pessoa que eu consigo trocar ideia rápida, assim, né? E no WhatsApp. Pessoas mais velhas, sabe? Alguns clientes meus. Hoje eu tenho, assim, eu tenho utilizado um pouco dessa parte, essa parte comercial. É networking, né? Também, né? Sim. Mas eu digo assim que eu tenho muita sorte, né? Nas pessoas que têm cruzado o meu caminho, assim. Eu fui fazer uma viagem a Miami o ano passado. A viagem foi um caos, assim, péssima. Mas eu acabei... o meu voo aqui em Porto Alegre atrasou. E aí era pra entrar, tipo, era pra chegar lá, pegar a conexão, que era, tipo, curtinha, assim, né? Era 1 hora, assim, que tinha que ficar esperando. E aí o voo atrasou, então perdi a conexão para ir para lá demorou, sei lá, 15 horas. E aí, né, ali e tal, tava conversando com meu pai, eu disse, pai, não vou conseguir fazer as coisas da fábrica agora, porque eu tô presa aqui, não tem internet, sim. Eu só tenho 15 minutos só pra te ligar e vou ficar sem internet aqui. Tá. Nisso, encontrei um casal. Ela, uma senhora, assim, extremamente bem arrumada, assim, sabe? Se via que já não era mais tão jovem, mas, enfim, maquiada, um sapato de salto, agulha desse tamanho. E ele se via que tinha mais idade, assim, né? E aí, eu vi que eles estavam com uma certa dificuldade de caminhar e tudo mais. E aí eu fui me aproximando, assim, né? Porque eu tava de tênis, né? Mas pensei, será que ela precisa de ajuda pra comprar um sapato? Alguma coisa assim. E aí, comecei a conversar com eles e tal. Tomamos um café e aí eu disse pra ela, assim, a senhora
gostaria que eu fosse achar um sapato. E aí ela disse, ai, tu faria isso? Sim, eu faria. Resumo da conversa. Ele tem 86 anos, ela 80 e pouquinho, 82, 83 também, era uma senhora bem de idade, assim, né? Ele era médico e eles estavam indo visitar as filhas. Aí ela me disse assim, ai, mas é que ele gosta tanto que eu uso salto, sabe? E aí ela foi fazer uma grada, ela achou que não ia caminhar. Tanto aconteceu essa situação. Nos tornamos amigos. E eles vieram a Bento depois pra me ver e tal. Agradecer o meu pai por eu ter comprado um sapato pra ela. Bento comprou um sapato baixinho. Sim, que daí eu tava tentando achar, porque daí ali nas lojas que nós tava próximo só tinha tênis. E ela tava, tipo, elegante demais pra pôr um tênis. Exatamente. Daí você não vou achar o sapato. Aí achei o tal sapato. Mas são pessoas que até hoje, eu acabo me mentorando mesmo, né? E então, valeu a pena o atraso do voo, né? Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. E aí, pô, ele tá escrevendo livros, né? Ele era obstetra, agora já é aposentado, né? 80 e tantos anos. E aí fui pro lançamento dos livros dele, mas eventualmente eu mando uma mensagem, né? Às vezes tô com uma paquera, alguma coisa assim. O que tu acha disso? Aí eles deram risada, né? Agora viramos seus coaching de relacionamento. Eu pensei, bom, antes que eu me aconselhar com as minhas amigas, vou me aconselhar com alguém que tá casado há 60 anos. Eles sabem a fórmula. É verdade. Que hoje, vamos dizer assim, tem muito coaching, né? Sim. Só que aí a pessoa não chegou lá onde ela tá dizendo. Ou chegou porque tá vendendo coisa na internet, né? E aí... Mas às vezes é muito papo furado, né? Realmente, não chegou ainda, né? Eu vi na internet, não faz muito tempo, a frase que é justamente o que tu falou, né? Se tu quer fazer alguma coisa, te aconselha com alguém que já fez aquilo, né? E não com quem tá dando palpite só e não entende nada, nunca fez, né? Nunca fez e fica criticando, né? Exatamente. E tu é coach das tuas amigas também? As tuas amigas te procuram para pedir conselhos ou não? Olha, uma vez eu era, porque nós éramos todos. Hoje eu já procuro me abster de comentários de coisas que eu não cheguei lá, né? Como eu falo. Hoje, se alguém vem me perguntar como é a vida, a rotina de um empreendedor, como é uma parte de sucessão familiar, eu até procuro, né, dar a minha opinião, falar se são coisas que de fato eu domino, né? Como aprender uma segunda língua. Pode me chamar que eu falo mesmo. Gosto. Mas quando são assuntos assim que eu não sinto segurança, vamos dizer assim, a própria parte empresarial, né? É uma área que eu gosto muito, eu falo o que eu sei, mas eu não vou ficar aí dando receita de bolo por uma coisa que eu não domino, né? Então, já me procuraram para, se eu quisesse, por exemplo, profissionalizar o meu Instagram para vender cursos de como ser um empreendedor. Cara, hoje não é o meu objetivo, né? Hoje o meu foco é fazer as duas empresas que eu tenho na mão prosperarem. Ao longo desses poucos anos que eu tô gerenciando, as coisas já deram um salto, vamos dizer assim, bem bacana. Já realizamos várias coisas que nós queríamos, nós almejávamos, mas não me sinto preparada para dizer que eu sou uma coaching de empreendedor, sabe? Até porque, bom, vou falar um pouco sobre a minha vida na indústria, beleza. Eu vou falar sobre a vida na indústria de muita gente, eu não tenho como, né? Porque eu acho que eu não vivi tanto tempo assim, né? E cada indústria é uma indústria, cada vida é uma vida, cada pessoa tem uma vivência diferente, né? É fácil hoje em dia
eu falar, eu acho que tu deveria fazer isso na tua vida. Sendo que eu não tô passando por uma situação. Às vezes nem conhece o que a pessoa passou, né? Pra Exatamente. talvez levar ela naquele problema, né? Vamos lá, né? Eu já tentei ser coaching da minha mãe pra ter filho, né? Que eu brigava muito, eu dizia pra ela, ai mãe, que tu devia fazer isso com teus filhos, não sei o quê. E a minha mãe sempre me dizia, quando tu tiver os teus, tu faz como tu quiser. Eu ainda não tive. Então, parei de opinar em coisas que eu não tenho ganho de causa. E Gabriela, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Também se quiser deixar o Instagram da empresa. Sim. O meu arroba é @GabrielaBelotti05 e o da empresa é @CriatureSofás. E tem o da Dona Icô também, que é @DonaIcôSofás. Também. Só entrar em contato, né? Só entrar em contato. Claro que o pessoal entra em contato, quer comprar sofá, mas eu não posso vender. Eu vou indicar os nossos parceiros. Muito bem. Gabriela, nós temos uma pergunta do podcast ali que é relativa ao multiverso. Então, existe essa teoria, né? Essa possibilidade de haver outros universos, e a gente questiona sempre com quem a gente tá batendo papo, né, pra pessoa viajar e usar a imaginação. Se houvesse outro universo com outra Gabriela, e aí tu pudesse mudar algo em ti mesmo, ou no mundo, nas pessoas, tu tivesse esse poder, o que tu mudaria caso tivesse essa chance? Presente, passado, futuro? Uhum. O que quisesse. Então, eu mudaria algumas coisas do meu passado. Essa parte de perder tempo, sabe? Hoje eu penso muito sobre isso, né? Se eu pudesse voltar atrás e falar pra minha Gabriela de, sei lá, 10 anos atrás, pra ela parar de perder tempo com coisa que não leva a lugar nenhum, com picuinha, com um amigo que não faz sentido algum, né? Se eu pudesse fazer isso, com certeza eu faria, né? De me aconselhar com pessoas que já chegaram aonde eu queria estar, sabe? E nessa parte, assim, de organizar um futuro. Porque hoje isso é uma coisa que faz parte da minha rotina, sabe? Mas há 10 anos atrás, eu acho que eu vivi a vida tipo Bumba Meu Boi, assim. Vai indo, aonde que chegar, chegou. Vamos dizer assim, cheguei até longe demais pra minha organização que tinha no momento. Mas eu acho que é isso. Eu acho que para o meu eu do passado, seria eu pensar numa organização melhor de vida, sabe? Acho que isso também cabe às pessoas que estão nos ouvindo também, né? De tipo assim, pensar aonde elas querem chegar. Em que universo elas querem chegar. O que elas precisam preparar nesse universo para chegar naquele que elas querem chegar. Porque uma frase que eu lembro desde a época da escola era a seguinte, quando a pessoa não sabe para onde ela tá indo, qualquer caminho serve. Uhum. Então, eu vivi muito tempo isso, sabe? E aí tu fica trocando de caminho e aí não chega a lugar nenhum. Então, para todas as pessoas, né? Pensar num universo o qual elas querem, uma projeção daquilo que elas querem, né? E pensar numa forma de construir nesse universo uma forma de chegar naquilo. Que interessante. Bom, então com essa mensagem maravilhosa da Gabriela que a gente finaliza o programa. Gabriela, muito obrigada pela tua participação, foi incrível. Esperamos que tu volte outras vezes. Obrigado e parabéns por inspirar outras mulheres, outras pessoas Parabéns. a ter boas atitudes. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos lá,
ficamos as portas abertas para voltar, né? Com certeza. Com certeza, já está convidada. Então tá bom. Obrigada.